atenção agora naquilo que Deus tem para falar aos nossos corações através da sua palavra. Irmão Vitor vai estar pregando a palavra do Senhor nesta oportunidade. Nós o convidamos para estar ministrando a poderosa palavra do Senhor e que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações através do nosso amado irmão nesta noite. Glória a Deus. Eu também quero cumprimentar a amada igreja do Senhor com a paz. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Me sinto feliz e honrado para estar aqui assumindo o púlpito com tamanha responsabilidade que é ministrar a palavra do Senhor. Eu sempre tenho dito que é responsabilidade porque nós ministramos e falamos para um povo seleto, um povo que foi comprado por sangue, um povo que foi dado a este povo a oportunidade de morar no céu. Então não é um povo qualquer, é um povo que tem dono, é um povo que o seu dono vela por esta igreja. Meus irmãos, eu queria fazer uma oração nesse momento, até mesmo para a gente se acalmar um pouco aqui, dada a responsabilidade. Vamos orar, agradecer ao Senhor para que Ele possa falar o seu coração nessa noite. A palavra não é nossa, nós só somos um mensageiro, a palavra é do Senhor. E que você possa abrir o seu coração nessa noite, para que você possa receber esta mensagem no seu coração. Oremos em o nome de Jesus Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor de infinitas misericórdias. Nesse momento, Senhor, nós queremos diminuir diante de Ti e que o Teu nome cresça e apareça. Pai, eu Te apresento nesse momento a Tua igreja, que o Senhor possa falar ao coração do Teu povo. Nesse momento, ó Deus, através da Tua palavra, usa a minha boca para transmitir aquilo que o Senhor quer falar com a Sua igreja. Esta igreja que foi lavada, remida e comprada com Teu sangue, sangue precioso. E eu Te apresento este povo agora em oração. Amém. Meus irmãos, falando para os irmãos, baseado na leitura que fizemos agora há pouco, a leitura oficial, a epístola de Tito, capítulo de número 3, versículos 5, 6 e 7. Eu queria compartilhar com os meus irmãos essa doutrina bíblica, essa palavra de instrução, essa palavra de renovação espiritual para a sua vida, baseado nesta palavra, nesta passagem bíblica. Se a mídia puder ajudar-nos, lance aí para a igreja do Senhor. E se você quiser abrir a sua Bíblia, abra comigo em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Tito, capítulo de número 3, versículo 5, assim diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Para aquele bom aluno da escola bíblica dominical, já deve ter aqui encontrado algumas doutrinas básicas que nós aprendemos na escola bíblica dominical, a saber sobre regeneração, justificação e talvez a maior esperança do crente, que é a vinda do Senhor para buscar o seu povo e para com ele ceiar nos ares. Essa esperança não pode de forma alguma ser aplacado do seu coração, para que você possa estar apercebido ao chamamento do Senhor naquele grande dia. Vamos aqui aprender um pouco mais desta palavra. Meditando na palavra do Senhor, me deparei com essa passagem bíblica e eu queria compartilhar com os irmãos. Paulo instruindo a Tito, falando e admoestando Tito, como que ele deveria organizar a igreja em Creta,
lança Tito para essa localidade, para que Tito viesse organizar aquele trabalho, e Paulo instrui Tito como que deveria ser feito. Mas antes de instruí-lo, Paulo vai admoestar a Tito sobre algumas doutrinas básicas, e a saber, a doutrina, por exemplo, da regeneração. É sobre regeneração que eu quero trazer uma palavra para o teu coração nessa noite. E se eu linkar esta palavra, você se deparará com uma passagem que se encontra no capítulo 3 de João, falando sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. É a palavra mais célebre que você vai ouvir falar sobre regeneração. Quando Nicodemos vai à presença de Jesus à noite, indagando ao mestre o que viria a ser esse novo nascimento, Jesus vai começá-lo a instruir. Mas algo aqui eu preciso aprender nesta noite, porque Nicodemo não vai de dia, ele vai à noite. E quando ele vai ter a noite com Jesus, ele vai tratar Jesus como mestre. O que eu farei para ter essa salvação, essa vida eterna? Ninguém naquela época poderia ser chamado de mestre com este título ao bel prazer. No mínimo, o mestre deveria conhecer a lei do Senhor, ou seja, os 613 preceitos. Ou seja, Nicodemos estava vendo na pessoa de Jesus algo que era superior a ele para tratá-lo como mestre. Aí nós vamos ver o Senhor começar a instruí-lo. Pois bem, já que você veio até a mim para aprender, você sendo mestre em Israel também, e não tendo discernimento da palavra que eu estou lhe lançando, eu lhe explicarei. Aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não terá a vida eterna. É sobre isso que eu quero falar, porque muitas das vezes os cristãos não têm o discernimento do que viria a ser essa regeneração. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com os irmãos. Quando eu falo de regeneração, meus irmãos, e eu venho a entender o que significa essa regeneração, é o novo nascimento. Eu passo do homem natural para ser agora um homem espiritual. Se eu sou um homem espiritual, eu não compartilho, eu não acomuno com o pecado. O pecado, ele não faz mais parte da minha vida, o pecado não anda mais comigo, porque agora eu sou uma nova criatura, eu vivo em novidade de vida. E aqui, baseado nesta palavra, eu queria trazer alguns ensinamentos para os irmãos. O primeiro, a regeneração faz de você uma nova criatura. E fazendo de você uma nova criatura, agora você tem um direto acesso com Deus. Agora você não precisa de ter mediador. Você não precisa de ter uma ponte que faça que você tenha esse acesso direto com o Senhor. O próprio Senhor vem ter com você, assim como ele foi lá e se encontrou com Nicodemos. Porque muitas religiões por aí tentam mensurar algum mediador fora de Jesus. E está errado. O único mediador para que nós possamos ter essa novidade de vida e essa restauração de um homem caído, de um homem pecador, de uma mente caída, é quando eu sou regenerado pela pessoa bendita de Jesus. Estávamos desgarrados, sem ter pastor, estávamos distantes de Deus, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, se doou na cruz para que nós pudéssemos alcançar a regeneração plena. Ora, sendo assim, o pecado já não me domina, eu já não sou mais escravo do pecado. Tem gente que fala assim: ora, mas a carne é fraca. Outros vão dizer: o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Deixa eu te dizer, uma vez que você foi regenerado, você não é mais escravo do pecado. Você é liberto na pessoa de Jesus. O Senhor vai revelar que se você conhecer a verdade te libertará.
temos visto nesses últimos dias, muitas das vezes a gente querendo se esconder, tentar criar desvios para justificar o nosso comportamento. Mas aqui eu estou trazendo uma palavra para os irmãos, que esta palavra bendita, ela é lavagem para a nossa vida. As nossas vestes salpicadas com o pecado foi lavada pelo Senhor à luz da palavra de Deus. Fomos restaurados, tivemos um novo nascimento para que nós pudéssemos entrar como sacerdote no Santo dos Santos. E muitas das vezes o que a gente pega é os irmãos desapercebidos a este ensinamento básico, esse ensinamento basilar. Se você tiver esse conhecimento na sua vida, você vai entender que você agora tem a mente de Cristo. Você não pensa mais como um homem natural. Você agora pensa das coisas que são do alto. Eu não me complico com coisas vãs. Eu não fico. Glória a Deus. Eu não fico, meus irmãos, embaraçado com as coisas desta terra, porque eu sei que o meu Redentor vive e não tardará. Essa é a promessa que ele tem para as nossas vidas. A regeneração traz para nós, aqueles que de fato tiveram a sua natureza voltada, traz uma renovação, porque o Senhor é que vai produzir isso na nossa vida. E deixa eu te dizer isso através do Salmo 51, versículo 5. Por favor, a mídia nos ajude aí. O salmista vai dizer: eu fui formado ainda, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Não tem outra forma de você encontrar essa regeneração. Não tem outra forma de você ter transformado a sua mente e o seu coração. Porque do seu coração, do meu coração, segundo o livro de Mateus, vai revelar, procede os maus desígnios, a prostituição, a lascívia, a pornografia, o adultério, a fornicação, toda mazela que você possa intitular, procede do coração do homem caído. Mas aquele homem que foi regenerado, aquela mulher que foi regenerada, ela tem o seu coração transformado, lavado mediante a palavra do Senhor. Então, quer dizer, pregador, o que você está dizendo aí, não há possibilidade de eu vir pegar a pegar? Não é isso. Não é desta forma. Não sejamos ingênuos, porque enquanto nós estivermos nesta matéria, que é corruptível, estamos suscetíveis ao erro, à falha. Mas uma coisa é certa, que o Espírito Santo do Senhor está com a sua igreja para limpar, para justificar, para redarguir, para transformar esta noiva, para se encontrar com o seu noivo pura e imaculada. Temos uma marca em nós, como igreja, Assembleia de Deus, uma igreja que prima pela oração, pela busca da palavra, porque é esta palavra que vai nos moldar, nos limpar. É esta palavra que vai mudar a sua forma de pensar. Não à toa, esta palavra é por muitos dita como retrógrada. Por muitos dizem que esta palavra precisa de uma reestilização. Muitos vão dizer que esta palavra ela está quadrada. Por quê? Porque o homem natural não discerne as coisas que são espirituais. Só aquele que foi nascido pelo Espírito vai discernir o que é Espírito. E esta igreja, a qual nós fazemos parte da igreja, com mais de 110 anos, ela foi forjada na palavra do Senhor, porque ela limpa o nosso coração. Aleluia! Nós não estamos pintando aqui para você de super crente, não. Mas deixa eu te dizer, este mundo milita para que você abandone as coisas sagradas, as coisas santas, dizendo para você que tudo é normal. Deixa eu te dizer uma coisa,
espiritualmente, você precisa reprovar essas obras. Aleluia! Eu estava orando, meus irmãos, e eu Jesus, eu vou falar sobre isso. Então, de domingo, isso aqui é palavra, oportunidade, nós temos pastor para isso. Mas essa aqui é uma palavra também de ensinamento. E se você não vem na quinta-feira, Jesus estou com você, não sabe por quê? A palavra vai revelar no livro de Hebreus que o Senhor exorta aquele filho a quem ele ama. Se o pai não exorta o filho, é porque ele tem como um bastardo. Ele não conhece esse filho. Se você acha que quando a palavra confronta a sua vida e que alguém está falando da sua vida é porque você não entendeu ainda. Não é eu que preciso dobrar a palavra, é a palavra que precisa me dobrar. O prumo é da palavra, é ela que vai dizer como que eu devo comportar, como que eu devo agir, como que eu devo pensar. E veja, eu não estou falando aqui do movimento manadas, que todo mundo vai para o mesmo rumo. O Senhor trata individual com cada um, no tempo de libertação, o Senhor vai tratando de individual com cada um. Cada um tem o seu tempo, mas saiba de uma coisa, que só entra no reino dos céus aquele que foi regenerado por Jesus. Há uma promessa para a igreja do Senhor. E a promessa para a igreja do Senhor é alcançar as mansões celestiais. Não há uma promessa do Senhor, não há uma promessa para a igreja do Senhor de granjear muitas propriedades, de ganhar status na sociedade pecadora. Não. Existe uma promessa de você morar nas mansões celestiais. E é sobre isso que eu estou falando. Você regenerado para morar no céu. Essa tem que ser a sua esperança no seu coração. Deixa ver essa esperança no seu coração para você chegar até lá e ver a face do Mestre. Porque eu não acredito que você vai passar 25, 30 anos de crente dentro da igreja do Senhor para não querer ver a face de Jesus. Eu quero ver a face de Jesus. Eu quero participar, meus irmãos, daquele grande banquete, daquela grande mesa que está preparada para o seu povo, para a igreja do Senhor, que será arrebatada. Eu estou falando, meus irmãos, de uma esperança que o Senhor virá buscar. E às vezes os nossos irmãos têm pegos desapercebidos. Os irmãos se chateiam com o pastor, os irmãos se chateiam com a liderança das mulheres, os irmãos se chateiam com não sei o que, mas porque o irmão não deu a paz do Senhor. Isso aqui é passageiro, meu filho. A promessa para a sua vida é morar no céu. Você já imaginou isso? Você já tentou, pelo menos, vislumbrar com seus olhos carnais a grande cidade que está preparada para você. Você estará com o Senhor nas mansões celestiais. É essa a promessa da igreja do Senhor. Não é a promessa de você ter dinheiro. Não é a promessa de você ter o seu nome soprado pelos vários cantos. Mas uma promessa infalível que é de morar no céu. É sobre isso que eu estou pregando nesta noite. Eu aprenderia uma terceira coisa com esta palavra que se encontra no livro de Tito. E usei como base esse encontro de Jesus com Nicodemo. Nicodemo, um mestre da lei, um homem instruído, que também vai tratar Jesus como mestre, um homem que conhecia a lei, fazia parte do sinédrio, era um grupo seleto. Imagine os estudados aqui do nosso STF, que são os intocáveis. Pronto, seria mais ou menos isso aqui trazendo para os nossos dias. Era Nicodemos, um homem
para nascer novamente. O mistério não é assim. Jesus vai explicar, tu sendo sacerdote, tu sendo escriba, saduceu, nesses tempos agora não entende essas coisas que são do alto, ele vai ensinar para ele como que é esse novo nascimento. O homem precisa nascer da água e do Espírito. A mulher precisa nascer da água e do Espírito. Não sei quanto tempo de crente tu tem, mas deixa eu te dizer, se você não nascer da água e do Espírito, o teu passaporte, o teu selo para tu chegar às mansões celestiais não está garantido. Aleluia. Pelo amor de Deus, um culto de domingo. Mas deixa eu te dizer, o compromisso é para você chegar às mansões celestiais. Não importa como lá nós vamos chegar, ferido, muitas das vezes magoado, o importante é tu chegar lá. O importante é nós estarmos lá. Imagine nós contemplarmos os rostos de uns aos outros, nós aqui, os irmãos em Cristo na Maraconga, participando naquela grande ceia, meus irmãos. Os irmãos conseguem vislumbrar com os olhos dos irmãos, com a mente dos irmãos, nós se abraçando lá, nós vencemos, nós conseguimos. Eu pensei que viver ser crente, principalmente nesses últimos dias, não está sendo fácil. Não estou pedindo aqui para os irmãos uma facilidade em ser cristão, não é. Mas aí também eu entendo, meus irmãos, que nós temos um auxiliador, um ajudador. Quem é esse ajudador? É o Espírito Santo do Senhor. Eu aprenderia uma quarta coisa. Dentro desse ensinamento de Paulo a Tito e também do Senhor Jesus ensinando a Timóteo, a regeneração envolve a mudança da velha vida de pecado. A regeneração envolve a mudança da velha vida de pecado e uma vida de obediência a Jesus Cristo. Aquele que realmente nasceu de novo é liberto da escravidão do pecado. Estávamos escravos do pecado. Mas o Senhor, quando pegou os teus pecados e cravou na cruz do madeiro, Ele te libertou, Ele te tirou deste cativeiro. Você se encontrava, eu se encontrava a passos largos indo para a condenação eterna. Mas quando Cristo paga o penhor que havia sobre a sua vida, existe um preço a ser pago. E quem é que vai penhorar? Quem é que vai pagar este preço? Não havia ninguém. Mas aí o próprio Deus, eu ofertarei como penhor nesta salvação o meu filho. Jesus desce da terra e vai no madeiro e crava todos os nossos pecados e nos oferta a liberdade. O mundo tem uma mania de dizer que você está na igreja, você é escravo, você não pode isso, você não pode aquilo. E nós somos livres porque eu posso me prostituir, porque eu posso beber, porque eu posso fumar, posso usar droga, posso fazer o que eu quiser. Todo ele é escravo do pecado. Em nenhum momento ele vai poder dizer, eu não quero mais. Quando ele diz assim, não pecado, eu não quero mais não, aí é que ele se afunda mais ainda, porque só quem tem liberdade é o Senhor Jesus. Eu não sei como tu chegou aqui nesta noite. Se tu queres uma palavra para o teu coração aqui nesta noite, deixa eu te dizer, vem para Jesus. Transformar a tua vida, mudar a tua vida velha, a tua vida nova, e tu viver no pecado de vida. Aleluia! Eu estou afastado do Evangelho. Corre para Jesus. Hoje é culto da colheita. Hoje é culto. Nós colocamos esse culto denominado culto da colheita, para que pudéssemos trazer este evangelho de transformação, este evangelho de poder que transforma a vida do mais vil pecador.
É por isso que o mundo não entende. Ele, depois que isso aí matou, roubou, se prostituiu, fez tudo aquilo no mundo, era faccioso, era não sei o quê, e agora quer dar um de santo. É porque eles não entendem essa grande transformação que Jesus faz na nossa vida. Eu não tive o prazer de nascer num berço evangélico e Jesus me resgatou do mundão e me tirou e me colocou aqui num local, irmão, que eu me sinto privilegiado. Eu agradeço a Jesus, meus irmãos, de ter esta igreja, eu ser membro dessa igreja, porque outrora talvez eu nem existisse mais. Talvez o diabo já tivesse ceifado a minha vida. Mas o Senhor nos deu a condição, Ele se revelou para nós, Ele é que se revela para o homem e para a mulher, é Ele que chama, venha a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai o meu fardo que é leve. Se tu está sentindo o peso do fardo do pecado sobre a tua vida, Jesus te oferece a redenção, a reconciliação, a regeneração, a justificação. Jesus faz tudo isso na nossa vida. Havia contra nós, meus irmãos, uma cédula de acusação. Que cédula é essa? Quando Deus entrega a sua lei, todos nós vamos ser julgados mediante a lei do Senhor. Ela não foi abrogada. A palavra vai revelar no livro de Atos dos Apóstolos que vão ser abertos livros. O primeiro livro que vai ser aberto é o livro da vida. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, já é condenação eterna. Mas se o teu nome está escrito no livro da vida, vai ser aberto livros. E tudo quanto tu tenha feito será ali mensurado pelaquele livro. E que livros são esses? Eu acredito que um desses livros seja a lei do Senhor. Mas, irmão Vitor, eu vou ter que cumprir a lei? Não, Jesus já cumpriu por ti. Olha como Jesus é bom, tu não precisa cumprir a lei. Tu já imaginou tu cumprir 613 preceitos que nem os rabinos mais dedicados conseguiram cumprir? Imagine nós. Jesus veio, cumpriu a lei, e aí quando Deus olha para ti, ele poderia ver, o irmão Vitor aqui desobedeceu o preceito número 1, o preceito número 2, mas quando ele olhar, ele vai olhar o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que vai estar na nossa vida, lavando-nos, dando vestes novas, dando um novo nome para o seu povo, para a sua igreja. É sobre isso, meus irmãos, é dessa novidade de vida. Eu não sei como tu chegou aqui nessa noite. Eu não te prometeria jamais carro nem bens materiais, mas uma coisa eu sei. O dono da vida eterna, que detém o poder desta palavra, está falando com a sua igreja aqui nesta noite. Porque a palavra é dele, a palavra é que lava. É por isso que nós, Igreja Assembleia de Deus, primamos pela palavra, é porque ela vai produzir em nós esse fruto de arrependimento. Você começa a ser ministrado pela palavra do Senhor, ela vai te lavando, vai moldando o seu pensamento, vai moldando o seu coração, as coisas velhas vai passando e tudo vai se fazendo novo, porque esta palavra tem este poder para fazer na vida do crente. Continuando, meus irmãos, eu poderia aprender uma quinta coisa, baseado em Tito 3, versículos 5, 6 e 7, e esse encontro de Jesus com Nicodemos. Quem é nascido de Deus não pode fazer do pecado uma prática habitual na sua vida. Não é possível permanecer nascido de novo sem o desejo sincero de se aproximar de Deus. O que eu aprendo com isso? Eu já até falei para os irmãos. Muitas das vezes a gente desliza, pecamos, falhamos, mas isso não pode ser corriqueiro, isso não pode ser constante na nossa vida. E se porventura isso vem acontecer, corra para os pés de Jesus. Por que, irmão Vitor? Para que o pecado não cauterize a sua mente. Se você permitir,
deixar que o pecado cauterize a sua mente, vai ficar difícil desta palavra entrar na tua mente, entrar no teu coração, dizer que você precisa melhorar, dizer que você precisa mudar. Não, tudo é normal. Você vai começar a achar, não, tudo é normal. Que é isso? Que tempo é esse? Nós estamos na pós-modernidade, nós estamos nos tempos modernos, nós não precisamos desta palavra que nos leva ao tempo do século passado. Engana-se, esta palavra se renova cada manhã, ela transforma a vida do pecador, ela transforma a nossa vida, ela transforma a vida daquele homem que precisa ter um encontro com Jesus e diz para ele: a tua vida está assim e eu quero a tua vida desse jeito. Eu aprenderia uma sexta coisa, meus irmãos, uma sexta situação aqui nesta noite. Aqueles que continuam vivendo na imoralidade e nos caminhos pecaminosos do mundo demonstram ainda que não nasceram de novo. Ou seja, não tem como eu viver nas minhas velhas práticas, querer ter um encontro com Jesus real. E hoje o que a gente tem visto muitas das vezes é que a gente se acostumamos em não combater o pecado, se acostumamos a não denunciar as obras do pecado. Eu me lembro que quando eu fazia parte do grupo da juventude e havíamos as consagrações aos sábados, que não é um tempo tão distante, orávamos esta oração, eu ainda me lembro, para o mundo não entrar dentro da igreja do Senhor. Eram as nossas orações, as orações dos jovens, as orações das irmãs. Vamos orar para que o mundo não entre dentro da igreja do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite. Nós, quanto igreja do Senhor, estamos reprovando, à luz da palavra de Deus, essas práticas. É por isso que na Maraponga nós temos uma igreja sadia, uma igreja que a palavra é ensinada, uma igreja que a palavra é ministrada. Agora você vai fazer uma autoanálise, uma revisão da sua vida. Eu preciso me enquadrar nesta palavra. É você que vai fazer esse juízo de valor. Paulo vai exortar os irmãos em Corinto, quando ele vai instruir a Santa Ceia do Senhor, ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele faz uma exortação de ensinamento à igreja do Senhor. É o pastor que precisa fazer esse exame na sua vida, é o seu líder de jovem, é a sua líder de ministério feminino que vai fazer esse exame na sua vida. É você que precisa fazer esse exame, é você que precisa se erguer. Eu não aceito certas coisas dentro da minha casa, eu não aceito certas coisas dentro da minha vida, porque eu quero viver em novidade de vida. O evangelho do Senhor é viver em novidade. As pessoas lá fora não podem chegar aqui e ver a mesma coisa que tem lá no mundo. Aqui existe um povo separado, um povo lavado, um povo diferente. Aqui há união, aqui há a presença do Espírito Santo do Senhor. Eles precisam ver a reprovação das suas obras, porque nós somos diferentes. E não porque nós somos melhores, mas é porque o Senhor nos escolheu. Foi o Senhor que se revelou para nós. Temos uma desculpa de dizer: dê um passo para Jesus. Deixa eu te dizer que foi Jesus que já deu o passo. Ele desceu do seu trono de glória e enfrentou a cruz para que você pudesse ser salvo, ser livre, ser justificado, ser reconciliado, porque outrora nós éramos inimigos de Deus e amantes do mundo, mas o Senhor nos reconciliou com Deus e nos trouxe a paz. O crente está passando por dificuldade, às vezes no matrimônio, às vezes questões financeiras, mas há uma paz dentro do seu ser, há uma paz dentro do seu lar, porque esta paz é proveniente dessa reconciliação com Deus. Satanás, ele está te tentando, te testando, se levantando,
Mas aí é que está, esta paz reina no teu lar, porque você tem total convicção que você é reconciliado com Deus. E o inimigo não entende como é que eu boto luta, eu lanço tentação, eu tento derrubar esse irmão, eu tento derrubar essa irmã, e ele não cai, ele não cede. Ele não entende esse mistério, porque esse mistério é com Deus. Essa paz, ela nasce de dentro do teu coração. Só os crentes regenerados sentem a paz de Deus, porque os seus pecados foram perdoados. Quando estamos felizes, é porque o Senhor corrobora conosco e nós sentimos essa paz dentro de nós. E aí, meus irmãos, para finalizar, o 8 ponto que eu aprendo aqui é que Jesus está preparando o seu povo para chegar às mansões celestiais. Eu falei um pouco lá atrás, mas uma coisa é certa. Muitos aí dizem aí fora sobre que tempo é esse que eu vejo falar desde o tempo dos nossos pais e Jesus não volta. Mas essa geração que agora nós estamos fazendo parte é uma geração que viu a tecnologia, que é promessa da palavra, se multiplicar em poucos anos. Havia uma certa dificuldade, era a contenção dos dados, ou seja, a organização do conhecimento como hoje nós conhecemos. Hoje, com este aparelho, eu detenho aqui as maiores bibliotecas do mundo. Eu posso conversar com outra pessoa no outro lado do planeta, coisa que há 20 anos atrás era impossível. Os primeiros celulares, como assim nós os conhecemos, ali foi por volta do ano de 2003. Hoje nós estamos em 2024. E ele se multiplicou de uma certa forma que, às vezes, pensamos que não conseguimos nem viver sem esse troço. E isso é o cumprimento da palavra de Deus. Temos visto as pessoas se levantando contra a palavra do Senhor, as pessoas romantizando o pecado, as pessoas não tentando se separar do que o mundo tem tentado ensinar. Porque Cristo vai dizer, haverá um tempo que os ouvidos deles serão como se houvesse comichões, que resistirão à sã doutrina ou o santo ensinamento, porque eles não têm paz, não compactua com Deus. Eu vos pergunto, Paulo estava falando para quem? Era para descrente ou era para crente? Paulo estava falando para crente, porque os que estão no mundo já estão perdidos. E hoje nós precisamos de levantar a igreja do Senhor. E no nosso coração arder esse desejo ímpar, porque é impossível que aquele que nasceu de novo não queira ler a palavra, é impossível que aquele que nasceu de novo não queira jejuar, não queira pagar o preço, não queira ver a obra do Senhor prosperar, crescer. Você foi feito, criado para ganhar almas para Jesus. Você foi feito exclusivamente para ser adorador de Deus e para ganhar alma para Jesus. Você é um missionário nato. Quando você aceitou Jesus, Ele vai te instruir, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele não está intitulando, vai só pastor, vai só presbítero, não. Vai jovem, vai mocidade, vai senhor, vai senhoras, vai criança. Todos imperativamente, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Para quê? Para que naquele grande dia nós tenhamos uma igreja linda, uma igreja cheia de salvos, se encontrando com o Senhor nos ares e participando do banquete celestial. Uma vinda de Jesus secreta para os ímpios, mas não para a igreja. E depois nós retornaremos com Ele para buscar Israel. E esse tempo não tardará e logo se cumprirá. Nesses dias, meus irmãos, para concluir, eu tive um sonho e esse sonho me perturbou muito. Eu estava numa bicicleta e tudo à minha volta estava em total escuridão.
e eu procurava cantos para que eu pudesse orar. E naquele contexto, eu não via mais nenhuma igreja aberta. Eu sabia que no meu coração, eu tinha um entendimento no meu coração que havia uma perseguição contra a igreja do Senhor. E as pessoas estavam se reunindo às escondidas. Não existia mais fachada de igrejas. Não existia uma fachada como essa, Assembleia de Deus, Ministério do Templo Central. No meu sonho, eu entendia que aquilo era proibido. E os irmãos estavam se reunindo secretamente. E na medida que eu procurava a igreja, eu só via a escuridão à minha volta. E o único ponto de iluminação que eu encontrava é onde estava esse ponto de oração que os irmãos de lá estavam. E uma dessas pessoas que até eu via nessa oração entrando era o irmão Wesley e a menina dele. O irmão Wesley de terno entrando no ponto de oração, mais a Débora. E eu procurava mais algum dos irmãos e eu não conseguia ver no meu sonho. Mas eu via a dificuldade que já existia naquele momento, que eu estava vendo, da dificuldade de nós nos reunirmos. Porque haverá uma perseguição. Sabe por quê? Porque eles odeiam a Jesus. Eles odeiam Jesus e nós seremos perseguidos por sermos seguidores de Jesus. Nós seremos arrebatados, é certo, mas ainda vamos sim ver o início de uma perseguição que ela se aplacará na grande tribulação, ela se aumentará na grande tribulação. Então nós precisamos estar apercebido com esses dias maus. Jesus está voltando. E ele não tardará. Breve ele virá buscar o seu povo. E é esse ensinamento que eu quero trazer para os meus irmãos nesta noite. Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.